Olá, eu sou a Mariana E eu sou a Rafaela. e nós estamos aqui a falar-vos a partir de São Paulo, onde vamos fazer o próximo webinar do Programa Impacto Social. Bom, no primeiro webinar, o Vitor e o Diogo falaram sobre a importância do diagnóstico das instituições. E agora a gente vai falar sobre a avaliação de impacto social. É isso. Primeiro vamos perceber o que é a avaliação de impacto social e depois vamos perceber quais é que são as formas de avaliar o impacto social. Estamos aqui à vossa espera. É isso, não percam, até lá! Até lá! É isso, nós hoje vamos falar sobre avaliação e um dos diagnósticos que costuma surgir quando avaliamos as organizações da economia social é o de estas não estarem suficientemente orientadas para os resultados ou não estarem suficientemente orientadas para o impacto. A pergunta é, o que é que isto quer dizer? O que é que orientação para os resultados, impacto, mudanças, outcomes, o que é que queremos dizer com isso? Vamos olhar para a árvore que o Vitor e o Diogo nos trouxeram quando estavam a falar sobre diagnóstico institucional. No último webinar, nós vimos que uma organização é como uma árvore. É um ser vivo que se alimenta de CO2 e de sol para produzir frutos e oxigênio. Neste caso, o CO2 e o sol são os nossos inputs, ou seja, os nossos recursos, enquanto que o oxigênio e os frutos são os nossos outputs, ou seja, as nossas realizações. É assim que hoje em dia a Comissão Europeia define outputs, chama isso de realizações. Mas a pergunta é, qual é que é o valor acrescentado que a árvore traz? Será que as realizações ou outputs nos dão essa resposta? Quais é que são os efeitos dos frutos ou do oxigênio? Outra palavra é outcome. Então, output e outcome não querem dizer a mesma coisa. Output é a quantificação das atividades, enquanto que outcome são as transformações, os efeitos que acontecem como consequência das nossas atividades. Numa organização, nós temos que conhecer as transformações que as nossas atividades produzem. Então, não chega a pensar apenas nas atividades, não chega a pensar em quantas formações é que eu fiz, quantas pessoas é que foram à formação, quantas horas de formação é que eu dei. Isso não é suficiente. Nós temos que perceber, após esta atividade, esta intervenção, o que é que aconteceu às pessoas. Elas têm mais autoestima, melhoraram as suas relações no trabalho, as relações familiares, sentem-se melhor de saúde, desperdiçam menos os recursos, sentem-se mais integradas, menos isoladas. O que é que lhes aconteceu? Precisamente, este é o conceito de resultados, este é o conceito de outcome, não de output. Output é quantificar as atividades. Outcome são as consequências, os resultados das nossas atividades. E este conceito é fundamental. Agora, a minha pergunta é, será que nos dias que correm chega apenas nós mapearmos resultados, mapearmos outcomes? Não. Hoje em dia fala-se muito sobre impacto. E o que é que quer dizer impacto? Impacto, no espírito da Comissão Europeia, hoje em dia significa a percentagem, a parte das nossas mudanças, portanto dos resultados, a parte dos resultados que resulta da nossa intervenção. Imaginem, por exemplo, toda a produção de maçãs de um pomar e toda a população que consome estas maçãs. Como é que eu posso saber qual é que é a contribuição da minha árvore para a nutrição ou para a melhoria da saúde destas pessoas ou para que estas pessoas possam respirar no limite? Qual é que é o efeito isolado da nossa árvore nos resultados em comparação com todas as outras árvores do pomar? É esse o efeito que nós queremos captar com o impacto. É esse o papel da avaliação de impacto, é entender o efeito isolado que uma árvore tem nos resultados que nós queremos alcançar. Bom, e como avaliar o impacto? A escolha da metodologia vai depender dos nossos objetivos. Imagine que eu quero entender o porquê que uma intervenção produz determinados resultados. Para isso, eu posso usar métodos que me ajudem a compreender por que é que uma intervenção funciona, para quem funciona e em quais circunstâncias. Isso implica em construir uma teoria e depois verificar se essa teoria se concretiza no campo ou não. Agora, imagine que meu objetivo é confirmar se a intervenção faz ou não a diferença. Para isso, eu posso usar métodos que estimam os efeitos causais através de métodos contrafactuais. Então, o primeiro tipo de avaliação se chama avaliação de impacto com base em teoria.
enquanto que o segundo tipo de avaliação se chama avaliação impacto contrafactual. Tipicamente, a primeira, a da teoria, produz uma narrativa, enquanto que a segunda, a do contrafactual, produz números ou diferenças. Vamos começar falando sobre avaliação com base em teoria. Esse tipo de avaliação se apoia em pressupostos e hipóteses que se organizam de forma lógica. Existem vários tipos de metodologia nesse sentido, e hoje a gente vai falar de uma delas, é a teoria da mudança. O que é então a teoria da mudança? A teoria da mudança, ela parte de uma visão de longo prazo que nós queremos atingir e explica como é que as nossas atividades, como é que a nossa intervenção vai desencadear um conjunto de efeitos e estes efeitos é que vão levar, é que nos vão permitir atingir a tal visão de longo prazo. E para isso estabelece pressupostos, estabelece um conjunto de hipóteses, é normalmente acompanhado de uma narrativa e também de um diagrama. E ao mesmo tempo identifica também indicadores, diz-nos como é que nós devemos medir estas mudanças, quer as mudanças intermédias que acontecem no caminho, quer as mudanças mais finais, mais próximas de alcançar a nossa visão de longo prazo. Isto, resumidamente, é a teoria da mudança. Vamos então olhar aqui para um exemplo, para uma imagem de como é que esta teoria da mudança parece. Neste slide nós vemos um exemplo de teoria da mudança. Partimos das atividades, traduzimos as atividades em números, por exemplo, temos uma formação, vamos quantificar esta formação em números, foram 100 beneficiários, 15 ações de formação. Esta formação deu origem a um conjunto de resultados intermédios, por exemplo, faz com que as pessoas se sintam mais confiantes, com que as pessoas se cruzem umas com as outras e se relacionem mais, que adquiram algumas competências sobre como estruturarem o seu currículo, como falarem em público, etc. Adquirem um determinado número de competências que, por sua vez, vão dar origem a grandes categorias de resultados, como, por exemplo, o aumento da autoestima, melhoria da capacidade de comunicação. E isso vai dar origem, por sua vez, ao cumprimento de uma missão de longo prazo, que pode ser, neste caso, por exemplo, o aumento do emprego naquela comunidade. Já percebemos então o que é teoria da mudança. Agora, existem outras metodologias além da teoria da mudança. A teoria da mudança, apesar de ser uma metodologia de avaliação de impacto com base em teoria muito conceituada, não é a única. Se vocês consultarem, por exemplo, o site do Portugal 2020 e acederem aos recursos que estão no separador avaliação, nomeadamente uma série de guias que o Portugal 2020 partilha connosco lá, vão encontrar o guia de avaliação de impacto com base em teoria e lá podem encontrar todas estas outras tipologias. Por exemplo, a avaliação realista é uma outra tipologia de avaliação muito conceituada, mas existem todas estas outras que vocês estão a ver agora neste momento. Nós não podemos, no entanto, ficar só presos à avaliação de impacto com base em teoria. Hoje em dia, aquilo que se diz é que deve haver muito uma combinação de metodologias, um mixed methods. Uma outra família, uma outra escola de avaliação de impacto é a avaliação de impacto contrafactual. A Rafaela vai nos falar um bocadinho sobre isso, não é, Rafa? Como a gente já tinha visto, a avaliação contrafactual tem o objetivo de verificar se uma intervenção faz ou não a diferença. Ela vai apurar os efeitos líquidos dessa intervenção. Por exemplo, suponha que o João é aluno de um programa de formação. E o que a gente quer verificar é se essa formação vai ou não contribuir para o salário dele no futuro. Para responder essa questão do salário, a gente tem que se perguntar o seguinte: como está o salário do João depois que ele participou do treinamento? O salário dele está mais alto do que estaria se ele não tivesse participado do curso? Qual seria essa diferença? Avaliar um impacto é olhar para o mesmo indivíduo e ver o que ocorre com ele com e sem o programa. Depois de ter participado do curso, por exemplo, queremos então comparar o João com e sem o curso. Para que isso seja possível, no entanto, a gente usa aquilo que se chama contrafactual. Então, para resolver essa questão, a gente faz o seguinte: antes de implementar a intervenção, podemos separar as pessoas em dois grupos, o grupo de tratamento e o grupo de controle. O contrafactual é então o seguinte:
é uma estimativa de como seria o resultado Y para um beneficiário de um programa na ausência desse programa. O grupo de tratamento é aquele grupo que participará do programa, enquanto o grupo de controle é aquele que não participará da intervenção. Assim, o impacto pode ser medido da seguinte forma: é a diferença entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. É exatamente isto. Portanto, nas análises contrafactuais, aquilo que nós fazemos é comparar um grupo de controle com um grupo intervencional. Agora, a questão é, como é que na prática nós fazemos isto? Nós agora vamos pensar um bocadinho sobre as avaliações de impacto contrafactual, o que é que significam e também dar-vos alguns exemplos. Existem sobretudo dois tipos de avaliação de impacto contrafactual. O primeiro tipo é a avaliação de impacto contrafactual com base em estudos experimentais. O segundo tipo é a avaliação de impacto contrafactual com base em estudos quase experimentais. Eu vou-vos falar um bocadinho sobre os estudos experimentais, a Rafaela vai-vos falar sobre os estudos quase experimentais. Nos estudos experimentais, a grande diferença tem a ver com a aleatoriedade. Isto significa que quando nós vamos escolher quem é que vai pertencer ao nosso grupo de tratamento e quem é que vai ficar no nosso grupo de controle, as pessoas que ficam num e noutro grupo são selecionadas através da aleatoriedade. Ou seja, imaginem que tinham um grupo de 100 pessoas e que 50 iam para o de tratamento, 50 iam para o de controle. Como é que eu vou escolher quem é que vai para o grupo de tratamento e quem é que vai para o grupo de controle? Eu posso simplesmente fazer um sorteio. E as pessoas que forem sorteadas vão, por exemplo, para o grupo que vai ser intervencionado, neste caso, que vai ser alvo de uma formação. Este tipo de estudos tem uma vantagem muito grande, porque nós conseguimos ter dois grupos que são, do ponto de vista estatístico, equivalentes. Então nós conseguimos comparar muito bem quais é que são os resultados observáveis num grupo e os resultados contrafactuais do outro grupo, comparar esses dois resultados e assim saber qual é que é o impacto. A este tipo de estudos, a estas análises experimentais, nós também podemos chamar de ensaios de controle aleatório ou Randomized Control Trials, que é um nome que é muito utilizado. A aleatorização, no entanto, nem sempre é possível de ser feita. Existem várias questões envolvendo esse tipo de experimento, questões éticas inclusive. Por exemplo, se a gente souber que algum tipo de programa traz sim benefícios para as pessoas, por que então só incluir um grupo de pessoas nessa intervenção? Isso pode gerar algum tipo de conflito ou desconforto. Em contrapartida, existem outros métodos que as pessoas usam para avaliar o impacto. Um muito conhecido se chama diferença em diferenças. O que a gente faz nesse método é o seguinte: a gente compara dois grupos através do tempo e verifica a diferença entre eles antes e depois da intervenção. Esse método de diferenças, então, funciona da seguinte forma. Suponha que o treinamento do qual estamos falando se dirige somente para as pessoas da cidade do Porto. Podemos então selecionar um grupo de controle de pessoas de uma cidade próxima, por exemplo, e estimar o impacto nos salários da seguinte forma. A gente acompanha a trajetória do grupo de tratamento, ou seja, o grupo de pessoas da cidade do Porto, e ao mesmo tempo a trajetória dos salários do grupo de pessoas da cidade vizinha, usado como grupo de controle. Estimamos o impacto então da seguinte forma. É a diferença de salários entre as pessoas do Porto e das pessoas da cidade vizinha depois da intervenção, menos a diferença de salários antes da intervenção. Era isso! O que a gente fez aqui hoje foi fazer um resumo sobre formas de se avaliar um programa social. Existem, no entanto, outras formas também muito usadas para se avaliar o impacto de uma intervenção. Todas as metodologias que a gente comentou aqui hoje são recomendadas pela Comissão Europeia. Mas se você quiser saber mais sobre isso, você pode, por exemplo, acessar o site Portugal 2020. Era isso! Espero que vocês tenham gostado!